Oi, meu nome é Karina. Hoje eu estou aqui novamente com o professor Roberto. Oi, tudo bem com vocês? Bom que você está assistindo a gente. E na semana passada nós estivemos estudando sobre um sonho que Nabucodonosor teve, o qual foi revelado por Daniel através de muita oração. Deus revelou a Daniel o que Nabucodonosor havia sonhado e qual era o significado desse sonho, que era uma estátua composta por diversos metais. E o senhor Roberto esteve falando no último estudo que uma pedra atingiu esta estátua, e é o que nós falaremos nessa data de hoje. O que significa a pedra? Então eu gostaria que o senhor explicasse o que significa a pedra do sonho de Nabucodonosor. Ok. Em duas referências na Bíblia, a própria Daniel capítulo 2, ele responde isso. Essa pedra representa a volta de Jesus a essa terra, quando todos os reinos desse mundo vão ser destruídos e ele vai estabelecer aqui o seu reino. E o que Jesus disse sobre a sua volta? Aí nós temos a linda promessa no livro de São João, capítulo 14, verso 1 a 3, que é uma promessa fantástica. Não se turbe ou não se preocupem. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então o próprio Jesus prometeu retornar. E existem ao todo na Bíblia 2.500 versos falando sobre a volta de Jesus. É o tema que mais a Bíblia comenta. Mas como que vai acontecer essa volta de Jesus? Muito bem. Eu vou mencionar 5 itens importantes, os 5 fatos aí relacionados com a volta de Jesus. Apocalipse Atos, capítulo 1, o verso 9 ao verso 11, diz que quando Jesus subiu ao céu, uma nuvem o encobriu e os discípulos estavam olhando para cima sem entender. E aí 2 anjos vieram e disseram: varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu ao céu, ele vai voltar da mesma maneira como ele subiu. Ele vai voltar. E ele subiu em corpo, os discípulos o viram subir. Se ele vai voltar da mesma maneira, vamos reverter aí a situação. Então uma nuvem vai se abrir e Jesus vai retornar nessa nuvem. Segunda coisa, agora vamos ao livro de Apocalipse, eu quero que você leia, Karina, capítulo 1, o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Você veja como existe uma ligação na Bíblia. Ele vai voltar nas nuvens dos céus e todo olho o verá. Por que eu sei que Jesus ainda não voltou? Primeiro porque não se abriu o céu, não houve uma nuvem em que ele apareceu, e eu creio que você e nem eu vimos ainda Jesus voltar. Então ele ainda não voltou, estamos aguardando a sua volta. Ele vai ser visto por todos. E o livro de Mateus capítulo 24 diz que ele vai voltar com muito poder e muita glória. Nós já vamos comentar que poder é esse, mas muito brilho e muita glória vai ser a volta de Jesus. E o último que eu quero mencionar, Mateus capítulo 24, verso 31, diz que ele vai vir acompanhado por milhares e milhares de seus anjos. Que coisa maravilhosa. Agora nós vamos saber um pouquinho o que vai acontecer com os bons. É isso, Karina? Isso. Então, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. O que vai acontecer com as pessoas boas que já morreram, aguardando a volta de Jesus? Olha o que a Bíblia menciona. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar, qual vai ser o poder? Vai soar uma trombeta e esse som vai entrar no ouvido de todos os mortos. E todos os mortos ressuscitarão nessa ocasião. Eu só quero deixar você encucado com uma coisa que nós vamos ainda avaliar em aulas futuras. Mas se a pessoa morreu e está no céu, e Jesus, quando voltar, vai tocar a trombeta e vai tirar os mortos da sepultura,
Eu só consigo entender uma coisa, e veja como isso não tem lógica. Morreu, vai para o céu, fica lá até Jesus voltar. Quando Jesus volta para a sepultura, aí ele toca a trombeta, sai da sepultura e volta para o céu. Meio confuso isso. Nós vamos estudar isso numa aula futura, mas os mortos estão dormindo aqui, aguardando a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aí todos os bons vão sair da sepultura. E o que vai acontecer conosco? Vamos imaginar que Jesus estivesse voltando agora e nós estamos vivos. O que vai acontecer conosco? Leia lá no verso 17. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então os mortos ressuscitam e os vivos, 1 Coríntios capítulo 15 diz que vão ser transformados num piscar de olhos, num 1/10 de segundo. Nós vamos ser transformados, esse corpo mortal pecador vai ser revestido de imortalidade, e junto com esse grupo nós vamos então ao encontro de Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. E eu quero só salientar aqui uma coisa interessante, que quando Jesus voltar agora, ele não vai pisar nessa terra. O falso Cristo vai estar andando aqui dizendo que é Jesus. O verdadeiro vai ficar nas nuvens, e a Bíblia diz, nós vamos nos encontrarmos com ele, sermos arrebatados ao encontro dele nos ares. Então qualquer falso Cristo que estiver andando aqui dizendo que é Jesus, é falso, porque o verdadeiro vai ficar nos ares e nós vamos ser arrebatados ao encontro dele lá nos ares. E o que acontecerá com os maus? Muito bem. Até agora, no nosso estudo, nós avaliamos o que vai acontecer com os bons. Morreu, ressuscita, está vivo, vai ser transformado. E os maus? 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 8, diz que eles vão ser aniquilados com a morte. Então, todos aqueles que não se prepararam para a volta de Jesus, nesse momento, vão morrer. Sim, então eu quero estar junto com as pessoas firmes que estarão esperando Jesus. E quero saber o que eu tenho que fazer, o que todos que estão assistindo têm que fazer para esperarmos ansiosos a volta de Jesus. Ok. A própria Bíblia responde que nós temos que vigiar e orar. O que é vigiar? Estar o tempo inteiro atento, porque a volta de Jesus vai ser como um ladrão. Nós não sabemos o dia que vem um ladrão na nossa casa, então a gente sempre tem que estar alerta. Então nós temos que sempre estarmos alertas, a qualquer momento ele pode voltar, e nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Então a qualquer momento nossa vida pode terminar. Nós vimos quantas pessoas aí através do corona agora pereceram. Para eles a porta da oportunidade da salvação se fechou, eles tiveram a oportunidade enquanto estavam vivos. E, por exemplo, nós não imaginamos que isso possa acontecer de uma hora para outra conosco. Então, que nós possamos o tempo inteiro estarmos vigilantes, nos preparando para esse maravilhoso encontro com Jesus. E eu quero saber de você. Em qual grupo você quer estar quando Jesus voltar? Você quer estar com o grupo bom ou você quer estar com o grupo mau? É a sua decisão hoje e agora. Não deixe para amanhã. Eu quero estar entre os bons. Eu também quero estar entre os bons. Eu espero te ver lá no céu. Eu quero só terminar contando uma história. Um pescador, ele saiu com a filha a pescar e deu uma forte tempestade. E o pescador ficou preocupado que ele não conseguiria trazer o barco de volta à terra. Havia uma rocha no meio do mar, tipo uma ilha pequena, e ele então deixou a sua filha ali e disse, eu vou voltar. Se por acaso a barca se perecer, eu nado. E fique aqui tranquilo que eu venho com um barco maior, eu venho te buscar. E ele levou 6 horas para chegar à terra e pegar um barco maior e ir buscar a filha. Quando ele chegou na ilha, ele estava preocupado, que acharia que a filha estava chorando, desesperada. E aí ele perguntou, filha, você não ficou preocupada? E ela disse, não, que eu tinha certeza, se o senhor prometeu voltar a me buscar aqui, eu estava tranquilo. Com relação à volta de Jesus, nós estamos enfrentando tempestades, problemas, doenças, tudo, mas não precisamos nos preocuparmos. Se ele prometeu voltar, ele vai voltar para nos buscar. E eu quero estar preparado, e meu apelo
é que você também possa estar preparado para estar entre os bons, indo com Jesus, então, para o céu. Amém. Então, gostaria de agradecer aqui a presença do professor Roberto nesse estudo de hoje e convidar a você que continue nesse estudo, continue meditando na palavra, na Bíblia, continue lendo e continue assistindo para que você possa se sentir tocado pelo Espírito Santo e para que você se decida a estar ao lado de Jesus. Que Deus abençoe a você aí e a sua família. Amém. Amém. Muito obrigada.